coisas que nós tivemos aí para falar sobre a Semana da Saúde. Nós vamos fazer a gravação desse encontro, assim como a gente fez de outros, justamente para que aqueles que não tiveram a oportunidade de participar vejam depois, né, as reflexões que a gente está trazendo. Caso alguém tenha alguma restrição, sinaliza para a gente. A ideia hoje é a gente falar sobre vida saudável, né, um pouco do que a gente tem falado aí ao longo da semana. Estamos com o João Aldi, que é psicólogo e consultor financeiro, autor de palestras sobre temas socioeconômicos, qualidade de vida, da Auster, que é o nosso parceiro através da Alelo, que faz o nosso programa de atendimento ao empregado, com, né, apoio psicológico, financeiro e jurídico. Então, João, o palco é todo seu aí para você trazer as suas contribuições e a gente fechar a semana com chave de ouro aí, olhando para essa saúde no âmbito integral. Obrigada pela tua presença. Obrigado você, Gabriela. Obrigado pela oportunidade, Gabriele. Obrigado também, Yasmin. Obrigado a todas e a todos que estão aqui também me assistindo. Como fui apresentado muito bem pela Gabriele, meu nome é João Aldi, eu sou psicólogo e consultor da Auster, que é a empresa responsável pelo programa de apoio. Ao final dessa nossa conversa, eu vou explicar para vocês também como ele funciona e tirar qualquer dúvidas. Fiquem à vontade, eu não sei se há a possibilidade de fazer perguntas aqui pelo... Fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat, ou até mesmo quem quiser abrir a câmera ou perguntar. Esse é o momento de vocês, é para ser mais para uma roda de conversa do que uma palestra propriamente dita, né? E hoje a gente vai falar sobre os pilares de uma vida saudável, né? Os pilares que eu considero os mais importantes são equilíbrio emocional, o sono, alimentação e atividade física, né? Então vamos começar pela área que eu domino mais, né? Que é saúde mental, que é o nosso equilíbrio emocional. Eu sei que vocês já viram, né, um pouco sobre esse tema, mas eu vou trazer a minha percepção de como poder buscar o equilíbrio do nosso mundo interno, que nada mais é que a saúde mental, né? E ele começa por uma boa regulação das emoções, o que não é uma tarefa muito simples, uma vez que as emoções estão 100% do tempo bombardeando os nossos pensamentos. E quando a emoção ela é muito intensa, quando a gente está muito irritado, preocupado, estressado, ansioso, angustiado, tem alguém assim hoje? Quando ela é muito intensa, ela tem a capacidade de distorcer a nossa percepção. Parece muitas vezes que a gente entra numa visão de túnel e não consegue enxergar uma solução, uma resposta positiva para aquilo que está acontecendo com a gente. E aí, muitas vezes, é difícil de ter autocontrole nas situações difíceis. Autocontrole que é fundamental, né? A nossa forma de reagir às dificuldades de uma forma mais equilibrada. E as situações difíceis são inúmeras, né? Talvez tenham diminuído com a pandemia, né? Com esse final da pandemia, né? Mas, no entanto, a gente está sempre passando por situações difíceis, né? Conflitos. E como que a gente lida com o conflito? Eu acho isso muito interessante. O professor Mário Sérgio Cortella faz uma colocação muito bacana, né? Ele fala que o conflito vai existir sempre, em casa, na rua, no relacionamento, com nós mesmos. O que a gente não pode permitir é que o conflito se torne um confronto, né? Porque aí vira guerra, aí entra agressividade, provocação, humilhação, diminuição, comparação. E como a gente soluciona um conflito, né? Porque todo conflito, naturalmente, ele traz um desconforto emocional. E tem conflitos maiores, né, e menores. Por exemplo, tem conflitos do nosso dia a dia, né? Eu quero, por exemplo, quero emagrecer, mas não quero parar de comer, né? Ah, alguns outros têm assim, eu quero casar, mas não quero perder minha liberdade, não quero abrir mão de nada. Então, o conflito está sempre presente. E geralmente não tem uma resposta confortável. Quando o conflito é relacionado a outra pessoa,
a gente sempre busca estimular o quê? O diálogo e a transparência. O que é o diálogo, né? A gente poder, e a transparência, poder falar o que pensa de forma clara e objetiva, né? Sem julgar, sem diminuir o outro, sem menosprezar a opinião. Isso é muito importante. Para buscar também o autocontrole e a boa regulação emocional, é muito importante a gente entender sobre a expectativa. Por quê? Porque quanto maior a expectativa, maior a chance da frustração e da decepção. Como o nome já diz, expectativa é aquilo que a gente espera. E a gente sabe muito bem que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. Não é verdade? Daí a importância de ter um pé no chão. Para quê? Se a expectativa não for correspondida, a frustração é menor. Aí você pode me perguntar, poxa, mas não posso sonhar, não posso esperar, deve sonhar, deve esperar, né? Mas tem uma frase muito interessante, que é até utilizada por muitas pessoas, você deve até conhecer, do Ted Turner, o fundador da CNN, aquele canal de notícias que tem agora no Brasil, há alguns anos, e existe no mundo inteiro. Ele dizia, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Ou seja, sonhe, tenha expectativa, mas tenha um plano B. Por quê? Se não sair do jeito que você esperava, você está ancorado emocionalmente para enfrentar aquela dificuldade, aquela adversidade. E está aí também a beleza, né, e a importância da resiliência, né, que é a nossa capacidade de enfrentar as dificuldades que todo ser humano tem. E para ser resiliente, é importante a gente ficar atento à regulação, ao autocontrole, a compreender sobre fazer uma percepção mais apurada das expectativas. Para quê? Para que a gente possa entender as lições da vida por trás das contrariedades. O que seria isso? Observar, mesmo dentro de cenários negativos, buscar o outro lado. Quando a gente vivencia uma situação negativa ou uma dificuldade, uma adversidade, pergunte a você mesmo: o que essa experiência pode me trazer de positivo? Muitas vezes a resposta não vem na hora, mas mesmo por trás das maiores dificuldades, a gente consegue extrair algo de positivo. E isso é muito importante, esse exercício de buscar converter para entender o outro lado, para buscar um novo significado e digerir as dificuldades de forma mais leve e equilibrada. Tudo isso é importante para que a gente possa conseguir pensar antes de agir. Por que é importante pensar antes de agir? Para não agir por impulso, né? Mas todos nós, como seres humanos, em algum momento já agimos por impulso, né? Quem aqui nunca falou alguma coisa que fala, ai meu Deus, o que eu falei? Ou faz alguma coisa e fala, o que eu fiz? E por que isso acontece? Porque a carga emocional é tão grande que muitas vezes impede a gente de colocar prós e contras na balança, ponderar antes de agir, antes de falar. Então aqui fica uma provocação. Você equilibra a razão e a emoção quando enfrenta uma situação difícil? Agora eu vou trazer a estratégia. Como fazer, né, para enfrentar a situação difícil? Como que você pode se ajudar? Melhorar a sua autoobservação para buscar o autocontrole. O que seria isso? Jogar um olhar inteligente constantemente, principalmente quando você notar que está irritado, preocupado, ansioso, angustiado. E olha que interessante, o nosso corpo nos dá sinais de que algo não vai bem. Qual o primeiro sintoma quando a gente está alterado emocionalmente? É na respiração, né? Como ela fica? Ofegante, Gabriel.
ou às vezes meio curta, né? A respiração ela entra em descompasso. Quando a gente não respira corretamente, a corrente sanguínea não é oxigenada da forma adequada e, consequentemente, o nosso cérebro também não. Olha que interessante. Além das emoções bombardeando a percepção mais racional do que está acontecendo, tem a falta de oxigenação para comprometer o nosso raciocínio. O que eu tenho que fazer? Respiração profunda. Eu tenho que equilibrar minha respiração. Como? Inspirar em 3 ou 5 segundos, segurar o ar por 3 ou 5 segundos e expirar até esvaziar o pulmão. Quantas vezes? Quantas forem necessárias para você retomar o seu equilíbrio. Eu faço esse exercício, umas 5 ou 7 dessas, antes de começar as minhas palestras, as minhas aulas. Não porque eu esteja preocupado, ansioso ou irritado, mas porque a todo momento existem pensamentos em nossa mente que nos distraem. Como eu quero estar focado, com atenção plena na mensagem que eu vou transmitir, eu faço essa respiração para entrar no meu eixo. Então, esse tipo de respiração pode ser realizada quando você acorda, pode ser realizada antes de dormir, principalmente quando você notar que está irritado, preocupado, para buscar o autocontrole, respirar fundo e fazer um bom manejo daquela situação difícil. E também antes de começar uma atividade importante, no trabalho, no estudo, uma conversa difícil, a famosa DR, uma conversa com os filhos. Para quem tem filho, como eu, que tenho duas, uma de 8, uma de 4, meu Deus, tem que respirar fundo o tempo inteiro. Tem até que fazer uma meditação muitas vezes. Se você está perdendo o controle, qual a melhor estratégia? Sai de cena. Dá um tempo. Sabe aquela... mas às vezes a pessoa me pergunta, pô, mas estou no meio de uma discussão, João, aqui eu vou sair de cena. Vai sair, fala que você vai no banheiro. Né? Fala que você está apertado, ninguém vai discutir com isso. Dá um tempo, para um pouco. Vai até o toalete, joga uma água no rosto, faz a respiração, vai voltando para o seu eixo. Não passou, põe uma música calma. Deixa aquele sentimento, aquela emoção passar. Porque o pensamento que traz irritabilidade, ansiedade, angústia, ele é temporário. Ele pode durar minutos, segundos, horas, dias. Mas aquele momentâneo, se a gente faz uma pausa, a gente permite que ele passe. Né? Para poder avaliar prós e contras, pensar nas consequências, antes de agir, antes de reagir. Outro dia me falaram, pô, não tem um banheiro para ir, João. Eu falei, então sai. Vai dar uma volta na escada, vai dar uma volta na rua. Para o que você está fazendo, vai fazer uma atividade que você gosta. Dá uma esparecida, muda o foco. Se você está desnorteado, não é hora de tomar decisões. Espera. Porque desnorteado, como é que vem a decisão? Por impulso. Isso vai acontecer. Somos seres humanos, não somos robôs. Mas o ideal é que não aconteça. Porque geralmente a gente se arrepende das reações, das ações, das falas, por impulso. E quando a gente começa a ficar atento ao nosso comportamento, ao que a gente está pensando, a gente pode modificar esse processo. Porque, naturalmente, a nossa vida é um mar de exigências. Né? Contas a pagar, metas a bater, filhos na escola, faculdade, estudos, mais contas a pagar. E todas essas tarefas externas, muitas vezes, nos deixam distraídos com a gente, com a parte interna. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como eu estou me comportando. Para quem leva tudo a ferro e fogo,
Cuidado, acende um sinal aí de alerta. Porque quem leva tudo a ferro e fogo tem dificuldade em entender a diferença, em entender a mudança, em entender o outro. Mas por quê, João? Porque quem leva tudo a ferro e fogo quer que seja do jeito dele ou dela, né? Ou é do meu jeito ou não é. E geralmente não acontece do jeito que a gente quer. Né? O mundo está em constante mudança, é a evolução natural da vida, né? A pessoa que é mais flexível, ela se adapta melhor a essas mudanças. Com a velocidade da tecnologia, por exemplo, com a pandemia, tem gente que sofreu muito mais do que outras pessoas, né? Pô, a pandemia está aqui, vou me isolar, vou ter que me adaptar. Tem gente que adoece muito mais emocionalmente, porque é privada daquele seu padrão. Mas o padrão muda a gente constantemente, porque é a natureza, é a evolução. E com a velocidade da tecnologia, cada vez mais. Então, lembrem dessa palavra, flexibilidade. A flexibilidade é importante para o quê? Para buscar o entendimento. Você não é obrigado a concordar. Cada um tem a sua opinião, né? Mas é importante a gente entender, dar um significado para a mudança, para a dificuldade, para o que está acontecendo, para encontrar uma resposta. Tudo isso é importante para quê? Se organizar melhor para poupar energia. Um assunto que eu vou tratar aqui, que eu acho fundamental nos dias de hoje, para poupar energia, para buscar a saúde como um todo, é na comunicação. Às vezes me perguntam, João, como é que eu faço para ajudar alguém? Como é que eu faço para que não está bem? Gente, procurem escutar. Escutar mais do que falar. E escutar é diferente de ouvir. Ouvir entra por aqui e sai por ali. Como é que é a escuta? Numa conversa, num diálogo, para resolver um conflito, na transparência, no trabalho, nas reuniões, na fala com os filhos, na conversa com os filhos. A comunicação, a escuta tem que ser da seguinte maneira. Primeira coisa, com atenção, né? Presença. O que é? Postura, olho no olho. Nas reuniões, abram as câmeras, olhem uns nos outros. Hoje em dia, a gente que você fecha a câmera, você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. O foco não é o mesmo. Você não vai tirar o seu melhor naquilo, vai passar alguma coisa, pode se distrair. É muito fácil se distrair. Estando focado em uma coisa só, imagina fazendo outras ao mesmo tempo. Então, a escuta tem que ser com atenção, com presença, com interesse, né? Porque muitas vezes, quando a gente não concorda com o que a gente está escutando, né, a gente tenta desviar a atenção, e aí a comunicação fica comprometida. Você não vai entender o que eu estou falando. Como que eu faço para entender? Empatia, me colocar no lugar do outro, né? Por mais absurda ou absurdo que o outro estiver te falando algo, você fala assim, pera lá, deixa eu tentar me colocar. O que essa pessoa está passando? Da onde ela veio? O que ela está enfrentando? Como é que será que está o dia dela? Não é fácil ser empático, né? Porque implica em você fazer essa conversão, de tentar falar, e se eu estivesse vivendo isso, se eu estivesse passando por isso, principalmente quando a gente não concorda, né? Ou quando a gente discorda de algo. Outra coisa fundamental é a tolerância, né? Porque muitas vezes a gente não está concordando com aquilo, vai ter que ser obrigado a continuar escutando. E a paciência. Outro dia um amigo meu falou para mim, João, pô, eu não tenho paciência com gente chata. Eu falei, pô, mas você não tem paciência com você, então. Aí ele falou, pô, mas você não é meu amigo, cara? Eu falei, pô, sou seu melhor amigo, conheço ele há 30 anos. Mas eu falei, você é chato, eu sou chato, minha mãe é chata, minha esposa é chata, ainda bem que ela não tá aqui. Todo mundo é um pouco chato, não tem ninguém 100% legal o tempo inteiro. Se não tem paciência com chato, não tem paciência com ninguém. Se não tem paciência com você mesmo, você não vai ter com outro. Se você não tem paciência com o erro do outro e com o seu, você vai ter dificuldade em estabelecer o quê? Vínculos.
Para que a gente estabeleça vínculo afetivo, vínculo de confiança, é preciso escutar com paciência, tolerância. Aí na hora de falar, calma, segura, pergunta mais, se interessa. Por mais que você não concorde. Por quê? Você vai fortalecer esse vínculo. A pessoa fala, puxa, mas pera lá, por mais que ele pense diferente ou aja diferente de mim, ele está tentando me entender. Você fortalece esse laço. E hoje a gente está cada vez mais isolado. A pandemia já deixou a gente mais isolado. A tecnologia nos deixa mais isolado, né? Vai todo mundo no restaurante lá, tá com todo o telefone. Você vê 5, 6, 7 pessoas na mesa, todo mundo no telefone. Isso já é uma forma de se isolar, né? Você com o mundo virtual. Então, prestem atenção na forma de comunicação para fortalecer os vínculos. E na hora de falar, preste atenção na sua fala, para o que ela não deve conter, né? Primeira coisa, agressividade. E vejam que o tom da voz já pode ser agressivo, né? Eu tenho uma voz alta, então eu presto muito atenção na hora que eu vou falar com as minhas filhas. Por quê? Eu não quero assustar as meninas, né? Eu tenho que colocar limites e dizer não o tempo inteiro. 8 e 4 anos, você imagina. Presta atenção no tom da minha voz, porque eu quero que elas entendam o que eu quero dizer, e não que elas se sintam assustadas ou que elas fiquem com medo de mim, né? Outro dia um colaborador falou para mim, pô, João, você está falando desse negócio da agressividade na voz, e eu não, antes de fazer terapia, ele falou, eu não me escutava, né? E aí eu comecei a escutar os áudios que eu mandava para minha equipe. Eu falei, cara, eu sou muito grosso, porque ele falou, eu só escutava o que mandavam para mim, mas eu não escutava o que eu mandava para eles. A hora que eu me escutei, eu falei, cara, não é possível, eu sou um monstro nessas mensagens, eu assusto todo mundo. Então, a agressividade, bem como humilhação, diminuição, provocação, comparação, são aspectos que comprometem a comunicação. A mensagem que você quer passar não será que o outro vai entender e vice-versa. Se a escuta não contém esses aspectos e a fala contém esses outros, a comunicação fica comprometida. Para que você tenha certeza que o outro entendeu o que você quis dizer, ao final de uma conversa, pergunte, me conta aí, o que você entendeu do que eu falei? Eu garanto para vocês que vocês vão ficar assustados muitas vezes com as respostas que vocês vão receber. Você fala, não foi isso que eu quis dizer, né? Porque nessa velocidade de informação, né, de tarefas, e-mails, ligações, a gente acaba esquecendo, a comunicação fica fragmentada. Então, no trabalho, na rua, no relacionamento, ao final de uma conversa, pergunta. Não tenha pressa. O que você entendeu aí do que eu te contei? Porque não existe subentendido. Ou está entendido ou não está, né? Aí tem que falar, está subentendido. Não está. Não existe isso. Entendeu? Que inventaram. Outra coisa fundamental, gente, é o sono, né? Para a gente ter uma... O que atrapalha? Estímulos, né? O que ajuda? Reduzir o ritmo. Eu vou deixar esses slides para vocês, tá? Aí outro dia eu perguntei para um colaborador aí numa conversa, numa roda de conversa, perguntei para todo mundo, na verdade, né? Perguntei para o grupo aí, quem que dorme bem, quem dorme mal? Aí um grupo, uma parte dormia mal, outra... Eu perguntei, quem quer falar aí o que faz antes de dormir? Aí um rapaz levantou a mão e falou, ó... Ele falou, eu durmo muito mal, João. Eu falei, mas o que você faz antes de dormir? Como é que é seu protocolo para dormir? Aí ele falou, ó, eu todo dia, das 10 à meia-noite, assisto no canal da Fox Walking Dead, né? Falei, bom, você vê o Walking Dead das 10 à meia-noite, você vai ver zumbi até 2 horas da manhã, né? É um filme que estimula, por mais que você venha dormir, que nem um filme de ação. Ah, João, eu gosto de ir para a cama olhando meu celular. Quem não vai hoje, né? Quase todos. Ah, assistindo a TV. Qualquer luz que é emitida, que é captada pelo globo ocular, principalmente a luz de eletrônicos,
Mesmo com filtro, o nosso corpo, a nossa mente já recebe o seguinte sinal: acorda, chegou a hora de trabalhar. São estímulos. Então, qual que é o protocolo para dormir? É o protocolo da vovó. Eu sei que é meio chato, mas qual que é? Tomar um banho quente, comer alimentos leves, tem a ver com alimentação. Ah, vou comer um hamburgão, uma feijoada. Feijoada do dia seguinte é uma delícia à noite, assim. Mas como é que fica a digestão disso? Enquanto o organismo tem que estar focado na sua recuperação e reparação, que só acontece dormindo, primeiro ele vai dar atenção à digestão, para depois passar, né, para o segundo processo. E o sono é fundamental para poupar energia, na verdade, para recarregar a energia. Vou tomar Coca-Cola, café, Red Bull, são bebidas estimulantes, né? Tomar o quê? Um chazinho, chá de erva cidreira, um chá de camomila, porque tem chá que é estimulante também. Até mesmo muita água antes de dormir vai fazer com que você acorde no meio da noite para ir no banheiro, sem interromper. O que eu substituo pela TV? Experimentem ler um livro. Ah, não gosto de ler livro. Então pega uma revista da sua área de interesse, música, literatura, arte, carros, viagens. Estimula a sua mente de outra forma. Exige uma preparação para dormir. Da mesma forma que a gente precisa cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que tem a ver com autoconhecimento, a gente precisa ter um protocolo para dormir, né? Um planejamento para dormir, um planejamento para se conhecer. Da mesma forma que a gente planeja o nosso dinheiro, como poupar, para ter cada vez mais, para ter uma boa poupança, para conquistar os nossos projetos de vida. Da mesma forma que é importante planejar o que a gente vai comer. Tudo exige planejamento. Porque se não há planejamento, as tarefas ficam soltas. A gente fica um pouco mais perdido. Tem até aquela cena que é muito utilizada também, né, da Alice no País das Maravilhas, daquele livro do Lewis Carroll. Ela está uma hora caminhando no bosque, ela encontra o gato na árvore e ele pergunta para ela onde ela está indo e ela fala que não sabe para onde ela está indo. Ele fala: se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, né? Então, quando a gente não planeja todos os aspectos da nossa vida, elas ficam soltas, né? Como que a gente planeja? Tem que escrever. Não necessariamente fazer uma planilha de Excel, mas olha, eu tenho agenda, caderno, outro caderninho, eu vou tendo um monte de folha espalhada, folha, sulfite espalhada, eu vou anotando tudo, post-it, para me organizar em todas as áreas, o que eu preciso melhorar, o que é prioridade, que horas eu vou treinar. Que é isso? A gente precisa ter um planejamento. Da mesma forma que a gente planeja a nossa agenda no trabalho, a gente precisa planejar o que a gente vai comer, que horas a gente vai treinar, que horas eu vou separar para fazer o que eu gosto, que me dá prazer, que horas que eu vou dormir, como eu vou me preparar. Parece meio metódico, né? Meio chato, mas é importante, porque senão fica tudo solto, eu não sei para onde eu vou para qualquer lugar. Eu como qualquer coisa se eu não sei que eu vou comer. Eu durmo qualquer hora se eu não sei que horas eu vou dormir. Eu faço o que eu quiser. Eu não presto atenção no que eu estou sentindo. Então eu reajo de qualquer forma. Ah, eu sou assim mesmo. Eu sou explosivo. Eu não paro para olhar a mim mesmo, né? E não é fácil nos autoconhecer. Às vezes dói, né? Enfrentar nossas mágoas, nossos rancores, nossos erros, principalmente. Então, fiquem atentos no sono, né? Levar problema para a cama, mais uma vez, como é que eu faço para não levar meus problemas para a cama? Para não levar trabalho?
Muita gente diz, pô, João, eu vou pensar. Quando a gente ama o que a gente faz, né? A gente, às vezes, naturalmente vai levando. Escreve. Põe no papel. Por quê? Quando eu escrevo, eu tiro, tem que tirar daqui. Como é que eu vou tirar? Falando ou escrevendo? Tem outro jeito? Não. Esse processo, quando a gente escreve, e automaticamente, além de tirar o pensamento, a gente remove as emoções, porque eles estão atrelados, né? A gente põe para fora o sentimento quando a gente fala, quando a gente chora ou quando a gente escreve. E é conhecido na psicologia como catarse. É como uma panela de pressão que a gente esvazia. Então, é fundamental escrever. Eu não vou falar aqui sobre fazer diários, porque vocês já aprenderam isso. Eu fiquei sabendo sobre ansiedade com outra palestra, tá? Mas depois, qualquer coisa, a gente pode falar mais um pouco. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Fiquem à vontade, dá algum exemplo. O pessoal está Então, reflexivo, João. Vai, eu pode sei. tocar. Então, é muito importante a gente ficar atento a algumas coisas, né? Que nem assim, por exemplo, mas falando do sono, né? O sono, às vezes, por exemplo, discussão, conflito. À noite não é hora de TDR, né? De chamar a atenção dos filhos porque não foi bem na escola, porque quando fez algo de errado não tem como, né? Tem que fazer. Mas assim, é, evitar a discussão à noite, porque fica aquele sentimento, aquela energia, aquele pensamento, aquele estresse, até ele passar, também vai comprometer o seu sono. Antes de comer, atrapalha também na digestão. Então, fiquem atentos. Eu vou deixar esses slides até para vocês. Não vou ficar reproduzindo tudo aqui, porque muitas das coisas vocês já sabem, né? E a ideia da nossa conversa é estimular para que vocês coloquem em prática, né? Como colocar em prática? Um passo de cada vez, né? Que nem atividade física. Mas falar, João, tô sem fazer atividade física há muito tempo. Comece a realizar atividade física 5 minutos por dia. Pô, mas 5 minutos é atividade física. Por que 5 minutos? Porque 5 minutos é o tempo de uma música. A chance de você completar uma atividade física em 5 minutos é muito grande. Quando você se propõe a fazer uma tarefa e você completa ela, aquilo automaticamente vai te dar uma sensação de prazer, de tarefa cumprida. Vai liberar um hormônio positivo no seu organismo, a endorfina também, para estimular você a repetir aquela mesma ação no próximo dia. Você fala, pô, eu consegui fazer 5. No próximo dia eu vou fazer mais 5. E no outro dia mais 5. E no outro dia... Para daí uma semana aumentar para 10, que são 2 músicas. Depois de 2, 3 semanas aumenta para 15. Porque 5 minutos você faz em casa. Por isso que eu falo. Para dar o primeiro passo, gente. Para parar de procrastinar, a gente começa devagar, um passo de cada vez. Uma das melhores técnicas para parar de procrastinar é chamada de 2-minute rule, né? A regra dos 2 minutos. Você começa por atividades de 2 minutos. Você quer ler um livro? Você lê 2 minutos. Você quer fazer uma atividade física? Você começa em 2 minutos. Para saber, eu aumentei um pouco aqui para 5, porque 5 é mais fácil de completar. A mesma coisa a alimentação. Quero diminuir. Vai a pequenos passos. Eu estou acostumado a comer 5.000 calorias. Vou baixar para 1.000? Não, né? A diferença é muito grande. A chance de você não completar, mudar essa dieta, é grande. Se você não consegue fazer aquela atividade, aquela tarefa que você se propôs, fica mais fácil você abandonar. Você falar, não nasci para isso, não consigo fazer. Por isso que a importância de ir um passo de cada vez faz com que a gente adquira aquele hábito mais facilmente.
que a gente tem. A mesma coisa, poupar o dinheiro. Qual que é o ideal de ter? O ideal é que a gente poupe 30% da nossa receita. Que todos os nossos gastos, todas as nossas despesas, tem que estar em 70% do que a gente ganha. Você fala, João, você está louco, né? Não sobra nem 10%, não sobra nada na minha conta. Então, vou começar a sobrar 2%, para depois sobrar 5%. E aí tem umas estratégias, mas aí é outra conversa. Mas tudo tem a ver com o quê? Planejamento. A qualidade de vida, uma vida saudável, implica em planejamento. E lembre-se, calma, flexibilidade. Planejou, não deu certo, calma. Respira, monta outro. Até a hora que você encontrar um que você consegue ter um horário para fazer atividade física, um horário para se alimentar direito, o horário para fazer o seu trabalho, o horário para dar atenção para os seus filhos. Não é fácil. E constantemente a gente tem que se modificar, porque a vida passa por essas alterações. João, antes de você continuar, Joyce queria fazer uma pergunta, Joyce? Por favor, Joyce. Sim, obrigada. Então, com tudo que está sendo falado, foi uma das coisas que eu busquei com todas as atividades dentro da nossa profissão. Vocês sabem que a gente tem um dia bem diferente, né? E desligar, para nós, é um momento mais... Para uns pode ser mais rápido e outros um pouco mais tardio, né? E o esporte e a alimentação foi um desses fatores. E junto desse exercício, mais um dia, eu comecei a buscar o seguinte método. Eu dediquei 10 horas do meu dia, eu dediquei 12 horas do meu dia para o meu trabalho. Quantas horas para tantos anos de trabalho eu vou dedicar à minha profissão e quantas horas eu dediquei para a minha saúde? E o esporte, que um dos primeiros passos foi começar a correr. Nos primeiros momentos que eu comecei a fazer a corrida, eu fui aprender sozinha, não busquei um profissional na época. Parecia que eu estava debaixo de uma água, que faltava um fôlego gigante, e eu comecei a perceber que na época eu não tinha um controle entre o meu pensamento e o meu corpo. E isso me levou à palavra de performar. Como eu vou performar melhor para que eu possa correr 5, para que eu possa correr 10 e linkar isso com outras atividades. Então, isso eu comecei a adotar para outras atividades na minha área profissional e buscar exemplos de outros profissionais para que, quando eu estivesse em um momento de trabalho, como que eu vou performar o máximo aqui? Como que eu vou trazer o melhor resultado aqui, no lugar certo, no momento certo, e conseguir equilibrar isso entre a vida pessoal e profissional. Então, tudo que você falou é muito importante, me deixa muito confortável, porque o nosso dia é assim, e isso traz mais segurança de a gente se planejar melhor, porque às vezes é tão corrido, faz isso, faz aquilo, e aí você deixa de se organizar. Então, às vezes o profissional, ele tem muitas ideias, ele é um excelente profissional, só que ele não sabe se organizar. E tendo esses princípios, a empresa está trazendo isso para a gente, dá mais segurança. Muito obrigada e queria muito dividir isso com vocês. Ô, Joyce, obrigado você, né, por compartilhar, e que bacana, né, que percepção de si mesmo, assim, né? Alguém gostaria também de falar mais alguma coisa? Não. Eu acho muito bacana, Joyce, isso que você falou. Eu até me lembrei de algo para acrescentar, porque muitas vezes parece a gente liga no piloto automático quando a gente faz o que gosta e não coloca pausas ao longo do dia.
principalmente no trabalho, né? Quando a gente emerge nas tarefas. Então, a minha sugestão, a imersão, né? Nas tarefas. A minha sugestão é que a cada uma, quando possível, é claro, né? Porque tem momentos em que a gente tem reuniões mais longas, que tomam mais tempo, aí não dá. Mas, na medida do possível, a cada hora de trabalho, se você está respondendo um e-mail ou fazendo um relatório, faça uma pausa, que seja de 1 minuto ou 5 minutos. Essa pausa ajuda você a renovar a energia, a melhorar o seu foco, a sua atenção, a extrair mais de você, né? Hoje, se você pegar a técnica mais utilizada para manter o foco e a atenção, é a técnica Pomodoro, para quem está com dificuldade, né, em manter foco e atenção. A técnica Pomodoro foi desenvolvida nos anos 80 por Francesco Cirillo. Ele é um italiano, né? O nome Pomodoro, tomate italiano, porque ele fala para você dividir o tempo, a sua tarefa, uma tarefa de 2 horas, em 4 partes. Ou seja, para quem está com dificuldade em manter o foco, você coloca o timer de 25 minutos, fica lá na atividade focado 25 minutos, tocou o timer, você é obrigado a fazer uma pausa de 5 minutos. Acabou os 5 minutos, volta 25 minutos, tocou o timer, 5 minutos de pausa, 25, 5, 25, 5. Ou seja, a cada 2 horas de tarefa, ela tem que ter esse espaçamento de 5 minutos, mesmo que você não saiba o que fazer, vai arrumar a mesa, vai levantar, vai dar uma volta, né? Porque dá essa renovada. Se você parar para prestar atenção da importância da pausa, é só pegar as escolas. A cada 50 minutos, 1 hora de aula tem um intervalo, porque é exatamente isso. Essa renovação, essa pausa, dá um restart na nossa máquina. Se você pegar os carros hoje modernos, a cada 1 hora de direção, 1h20, começa a piscar uma luz. Vai tomar um café, né? Alguns até falam com você. É para quê? Para você realmente, porque você começa a perder a atenção e o foco. Então, naturalmente, muitas vezes a gente fica nessa imersão de trabalho e esquece de fazer pausas. E aí fala, não estou achando a resposta, não estou... Então, procurem fazer essas pausas sempre que possível. Eu entendo que muitas vezes, né? Não entenda, não estou falando para não trabalhar, não quero ser mal interpretado, por favor, tá? Mas sim, na medida do possível, colocar essas pausas. Muito obrigado, Joyce, me lembrou essa... E muito obrigado por compartilhar. Alguém gostaria... Eu que agradeço. Imagina, obrigado a você. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa ou perguntar algo? Então, o que atrapalha? Eu acho que na vida, como um todo, deixar a vida me levar, né? Deixar a vida me levar só serve para o Zeca Pagodinho, que faz pagode e está com a vida feita. Alguém é cantor aqui? Não, só serve para ele, porque para mim não serve, né? Então, aquela coisa, tem que ter o padrão, tem que buscar a organização, o planejamento, priorizar o sono, identificar e combater os seus inimigos do sono, investir no autocontrole, no autoconhecimento, né? Criar essa força para dizer não. Não aquele não que nos atrapalha, o não que nos protege, que é diferente. O não que coloca limite, porque somos seres humanos, né? Não somos robôs. Podemos errar. Cuidado com a palavra culpa, né? Eu não gosto dessa palavra. A culpa geralmente nos remete... A culpa geralmente está relacionada a nós mesmos ou a outra pessoa. E ela nos remete a por ter feito algo, né? Ou ter deixado de fazer. Mas quando o foco é na culpa ou no culpado, geralmente o foco está no problema. Demora mais a vir a solução, ou às vezes ela nem vem. Eu prefiro substituir a culpa pelo erro, porque o erro é algo natural, vai acontecer muito na vida, né? É um processo da aprendizagem, de amadurecimento, de crescimento.
E nós, como seres humanos, muitas vezes temos aquele viés da percepção de perfeitos, onipresentes. A gente gostaria, né, de estar sempre certo, mas não é bem assim. E quando a pessoa não aceita o erro, naturalmente ela vai ter dificuldade em aceitar o erro do outro. E mais uma vez a gente entra na questão do vínculo. Vai ter dificuldade em estabelecer vínculo afetivo, porque o erro é natural. Ainda não somos robôs. Não somos super-homens e superwomans, né? E para ajudar vocês nesse trabalho todo, vocês contam com a gente do programa de apoio pessoal. Esse é um benefício novo, muito bacana, que a ZAI está trazendo junto com a Lelo em parceria para todos os colaboradores, né? Eu falo isso porque o que é esse benefício? É um call center que, ao invés de você ter atendentes, você tem especialistas. Você tem psicólogos, advogados e consultores financeiros para orientar vocês e seu marido, esposa e filhos de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. Todas as orientações são por telefone. Quando você liga lá, você já é atendido na hora pelo profissional. Não tem atendente, secretária eletrônica, você não vai ficar esperando. Quem atende já é uma psicóloga ou um psicólogo. Se a conversa for com ele, já toca de lá, senão ele encaminha para o consultor ou encaminha para o advogado. Não tem que fazer cadastro nenhum, não tem aquela burocracia chata, vocês já estão cadastrados. Quando você ligar lá, você vai falar o seu nome e o seu CPF. Como é uma parceria com a Lelo por causa do cartão, vai atender programa de apoio a Lelo, bom dia, boa tarde, então não estranhe, tá? Mas basta falar seu nome, seu CPF, só para poder te localizar e já pode utilizar. O seu familiar, o seu marido, esposa, filhos, quando ligar lá, vai fazer a mesma coisa, só falar em seu nome. E eles registram na hora. Ninguém vai ficar investigando se é filho, se é marido. A gente não está lá para investigar. A gente está lá para ajudar. Basta falar o nome, registra e pode utilizar. O programa é totalmente gratuito. Vocês não pagam nada. Não tem limite de utilização. Pode utilizar. Posso ligar todo dia para o advogado, meu marido para o consultor financeiro, meu filho para o psicólogo, todo dia. Quando você inicia uma conversa com um profissional, se você quiser, desculpem, você agenda novamente com ele e ele retorna para você. Então, tem um acompanhamento até você solucionar aquela questão que você está passando, seja ela emocional, jurídica ou financeira, né? Então, gratuito, não tem limite de utilização, pode ser utilizado por você, familiar, né? Marido, esposa, filhos. E também é totalmente confidencial, né? Ah, João, ninguém vai ficar sabendo das áreas, não sei o quê, porque o marido trabalha lá, minha esposa trabalhava com contar coisas pessoais, questões jurídicas, não. O que garante a vocês? Primeira coisa, a ética profissional, psicólogo, advogado. Nós fazemos um juramento na formatura, onde não podemos revelar o que o cliente conta para a gente. Se um profissional fizer algo assim, falar algo que o cliente contou, automaticamente ele perde a carteira profissional. No meu caso, o CRP, no caso do advogado, OAB. Além do mais, desde o ano passado começou a vigorar no país a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que impede a empresa, qualquer pessoa, tem acesso às suas informações pessoais. A ideia do programa é auxiliar vocês a solucionar essas questões que impactam no dia a dia e que, às vezes, com um telefonema, uma conversa, você encontra um outro caminho, uma outra resposta, uma solução mais equilibrada. O advogado está lá, né? Você fala, ah, João, mas ele vai abrir uma ação para mim? Não, ele não vai abrir uma ação. Mas muitas questões nós mesmos podemos resolver. Mas se a gente não conhece a lei, fica difícil. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você está com um contrato na mão, está com dificuldade, não sabe se assina, se não está entendendo a cláusula, você pode mandar para o advogado. Ele vai ler com você, vai explicar, né? Se você deve, o que você deve retirar, ou você deve acrescentar alguma coisa na cláusula, né? Ah, estou com meu imposto de renda, não estou conseguindo fazer direito, estou com dúvidas aqui. Pode mandar, ele também esclarece para você. Então, o advogado ele vai orientar em todas as... Ah, estou querendo me separar, tomara que...
Sai, desculpa, gente, tem um invasor aqui. Home office é isso, né? Tô querendo qualquer área do direito, menos na área trabalhista, porque por motivos óbvios eu não posso trabalhar contra o meu contratante. Mas agora, penal, civil, contratual, familiar, pode entrar lá e tirar suas dúvidas, tá? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar algo? Por favor, fiquem à vontade. João, Calma, um enquanto o de cada pessoal vez eu vai, sou só. Brincando, enquanto o tá? pessoal vai pensando e a gente está chegando aí aos minutinhos finais, né, desse nosso bate-papo, eu acho que o bacana desses teus insights, que está muito em linha, né, com as palestras que a gente teve ao longo da semana, é que primeiro, né, assim, não tem uma receita milagrosa, né, tem um movimento que é nosso, que a gente tem que fazer, com algumas alternativas, né, exercícios que partem por a gente se conhecer, né? Então, eu acho que isso é o principal que eu destacaria, né? Quando a gente fala de saúde mental, né, muito esse contexto de equilíbrio que você está trazendo, né? Como é que eu equilibro essas forças, ou seja, a razão e a emoção, para que a gente consiga se perceber e, consequentemente, tomar as melhores ações, né? E aí eu gosto muito desses exercícios práticos, né? Que é a coisa do respira, você não vai pagar por isso, né? Se olha, né? Dá um tempo, escreve, né? Se você está angustiado, ou se você quer colocar algo para fora, né? Toma uma água, molha o pescoço, molha as mãos, né? Atividade física, né? E aí você traz também esse cenário de uma atividade física que eu não preciso fazer 1h30 dentro de uma academia, né? Deixa eu começar com 5 minutos, né? Ontem o médico que fez a palestra para a gente falou muito nisso, assim, limpar a casa já é uma atividade, né? Subir uma escada é uma atividade. Então, como é que a gente olha para o simples, né? Para a gente evitar complicar e, consequentemente, a gente gerar saúde através do simples. A gente, essa semana, né, compartilhou com todo mundo, né, a questão de um manual de saúde e bem-estar, que quem não viu, né, reforço que tem algumas dicas nessa linha também. Trouxemos alguns exercícios de ginástica laboral para quem está fora de Petrópolis, que não teve a oportunidade de participar presencialmente, assim como práticas de meditação. Então, acho que são coisas, né, João, que ajudam a gente a refletir e a fazer esse movimento, né, conectado com a questão de planejamento que você trouxe, né, a tornar a nossa vida mais equilibrada, né? Então, eu acho que esse é o ponto que eu fecharia, né, da tua fala, primeiro dizendo para todo mundo, assim, angústias todos temos, né, isso faz parte, problemas todos vamos ter também, eu costumo dizer que a vida não vai ser 100%, justamente porque a gente está aqui para poder fazer, ter o aprendizado, né? João deve saber também, o Freud trazia sempre isso na fala, né? A gente tem a tendência como ser humano de querer viver uma vida estável, e esse estável vai ser quando a gente morrer, né? Porque não vai existir enquanto vida a gente tem. Então, acho que esses são pontos importantes para reflexão. Mas, pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta antes do João trazer aí as considerações finais? A Inês colocou aqui no chat muito boas as dicas, muito válidas e importantes. Alguém com alguma pergunta para fechar? Acho que não, né? Então, João, vamos às suas considerações finais para a gente encerrar essa Semana da Saúde que você está fazendo parte aí, né? Com chave de ouro. Obrigado, Gabriela. É um privilégio. Obrigado a todos. Obrigado a Joyce. Obrigado a Inês. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. E, gente, lembrem-se que o equilíbrio não é nunca um bem definitivamente conquistado. Ele é antes fruto de uma constante e inevitável confrontação com a vida. E nesse embate, se tivermos o privilégio de transformar a dor em sabedoria, teremos conseguido a maior de todas as conquistas, que é dar sentido à nossa existência. Muito obrigado a todos e a todas e um ótimo final de semana e liga pra gente. Muito bom, obrigada, viu, João? Aí, gente, vamos transformar a dor em sabedoria.
Grande abraço a todos, bom final de semana e eu espero que a Semana da Saúde tenha sido produtiva. Para quem não teve a oportunidade de ver as palestras, todas elas foram gravadas e a gente vai compartilhar esses links com todos. Grande abraço. Obrigada, João, mais uma vez. Obrigado a vocês. Tá.